E aí galera, belezinha? Luciano Carvalho, especialista em segurança eletrônica. E hoje nessa série que nós estamos lançando, a série de como as coisas funcionam dentro do sistema de segurança eletrônica, nós vamos entender como funciona uma central de alarme. Você sabe como funciona uma central de alarme? Muitas vezes você sabe montar ali, sabe conectar e tal, mas você sabe na essência como funciona ali, como que é essa lógica de entrada e saída de dispositivos. Entende? Se não entende, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos elucidar como funciona uma central de alarme. E aí, galerinha, vamos aqui seguindo a nossa bancada. Eu vou passar um conceitozinho aqui, pessoal, de alarme, para a gente entender, certo? Então, olha só. Na central de alarme, vou fazer um desenho aqui, como se fosse ali a plaquinha do alarme. Tá? Geralmente, o que nós temos nessa central de alarme? Vamos fazer uma central de alarme bem básica aqui. Geralmente na central de alarme nós temos aqui o zona, que é o setor que nós vamos ligar o sensor. Eu vou colocar aqui como Z1, tá? Nós temos aqui o comum, tá? Nós temos aqui o sirene. Nós temos aqui o mais. Tá? Esse comum também, em vários painéis, ele pode ser entendido também como menos ou como GND. Isso basicamente, digamos que isso aqui seja os bornes de uma centralzinha elementar. Tá? Então vamos supor que eu fosse ligar aqui um sensor de presença. Tá? Vamos aqui, ó, basicamente, eu tenho aqui meu sensor de presença, onde o meu sensor de presença ele tem aqui mais, espera, eu vou colocar aí embaixo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui mais, menos, e aqui eu tenho o alarme, né? Vou colocar aqui alarme. Então, como que eu ligaria esse sensor? Isso aqui são só os terminais do sensor, tá? Nessa central aqui, tá? Então, o que eu faria? Eu pegaria aqui, ligaria aqui no mais, certo? O menos aqui eu conectaria direto aqui no comum, tá? E os dois do alarme, o que eu faria? Eu conectaria aqui também no comum, e o outro aqui do alarme, tá? Eu conectaria aqui no zona 1, tá certo? Aqui eu estou passando por cima, não tem nó, então não tem conexão. A conexão é onde tem aqui os nós, tá certo? Então isso seria uma forma básica de ligar o alarme. Eu tenho aqui a sirene, tá? Então o que a sirene tem? A sirene ela tem um menos, vou colocar aqui o menos da sirene, ligaria aqui, e tem o mais da sirene aqui, que geralmente é si ou sirene conectado aqui, tá certo? Então isso aqui seria uma conexão básica de um alarme com uma zona só, que é aqui o zona 1, tá? Agora eu peguei ali um painel de alarme, eu vou colocar aqui para a gente ver no painel essas zonas aí, o que está escrito nesse esquema aqui para a gente tentar entender melhor. Ó, tem um painel aqui. Você vê que eu não tenho muito aqui lance de questão de escolher marca, que eu vou pegando aleatoriamente o que eu tiver aqui para poder exemplificar, que é justamente aqui eu não estou formando opinião em relação à marca, eu estou ensinando o princípio de funcionamento do dispositivo. Então essa aqui é uma Superior 4000 Júnior da CS, tá? Uma centralzinha simples, porém uma centralzinha muito boa, tá? Então vamos lá. Você vê aqui que nessa central nós temos aqui um teclado aqui na frente. Nós temos aqui 3 LEDs que me passa aí status da central. Seria status de ligado, zona 1, zona 2. Então essa central tem 2 zonas. Então ele me passa aqui o status, se está armado ou não. E zona 1, zona 2, quando ocorrer algum disparo, alguma coisa, para me saber como que está essa zona. Eu tenho aqui botão prog, eu tenho esse REC aqui, mas nessa central ela não tem a possibilidade,
que seria um módulo de voz onde eu poderia gravar uma mensagem para quando o alarme disparar, a discadora discar ali para mim e me passar uma mensagem. Eu gravaria que teria um microfonezinho, só que nesse modelo ela não tem esse módulo, é um módulo que você pode colocar à parte. Mas vamos ver aqui essa centralzinha aqui por dentro. Vou abrir ela aqui. Tá certo. Então vamos lá. Olha só, aqui nós temos, lembra daquele desenho básico? Eu coloquei só zona 1, aqui nós temos duas zonas. Então vamos falando aqui. Ó, dentro dessa centralzinha eu tenho aqui esse conector, que é o que conecta aquele painel externo que a gente havia visto, que é esse painel aqui, tá? Ó. O conector conecta o painel para conversar aqui com o processador, que é esse camaradinho aqui, ó, microcontrolador. Aqui eu tenho uma fonte, tá? A alimentação dessa central eu ligo aqui, eu tenho aqui a possibilidade de ligar 0,127 para a tensão 110 ou 0,220 para a tensão 220. Tem um fusível aí de proteção para alguma sobrecarga ele vir atuar. E aqui, na verdade, eu chamei de fonte, mas eu me equivoquei, porque aqui, na verdade, é só um transformador, né? Ele não tem diodo nem capacitor, então, na verdade, ele não é uma fonte, ele é um transformador que entra aqui 220 e sai 16 VAC, tá? Aqui, ó, vou mostrar aí para vocês para ficar bem claro, tá vendo? Então, se entra AC e sai AC, é transformador, não é fonte. Beleza? Então, ela vem aqui, ó, cai aqui, aí aqui sim, tá? Nós temos ali, ó, 4 diodinhos ali, onde o cabinho chega, e um capacitorzinho, né? Nós temos aqui um retificador de onda completa, com um capacitorzinho de filtro aqui, e um resistorzinho aqui para o controle de carga, né? Controle de carga e fusível ali de carga da bateria, né? Que aqui nós conectamos aqui, embaixo aqui nele, nessa área você coloca uma bateria, ele vem com um controle remoto, tá certo? E vamos falando aqui dos terminais. Então eu tenho aqui zona 1, zona 2. Eu posso trabalhar aqui começando com apenas um sensor, utilizando uma zona só. Eu posso usar mais de um sensor, 2 sensores, um em cada zona. Ou eu posso usar N sensores dividindo aí entre as zonas. Na verdade eu falei N sensor, mas N eu fui um pouco exagerado, porque existe um limite de capacidade aqui, né, do circuito de fonte, para que isso não tenha problema, né? Provavelmente que a capacidade pelo tamanho do trafo aqui em torno aí de uns 500 mA, não ultrapassa 1 A de jeito nenhum, até mesmo porque os diodos, esse diodo suporta no máximo 1 A de corrente, então não pode ultrapassar isso aí. Beleza? Então você vai ligar o sensor aqui. Como que eu ligo o sensor? Baseado naquele desenho que eu mostrei anteriormente. O GND aqui é o menos, ou comum. Então eu coloco aqui o GND, ao mesmo tempo, em um dos terminais do alarme do sensor e no terminal menos. Esse mais auxiliar aqui é a saída de alimentação, que eu vou colocar do 12 volts do sensor. E o outro terminal da saída do alarme eu vou ligar aqui no zona 1, se eu estiver usando apenas uma zona, no caso da utilização de um sensor só. E aquele terminal que eu chamei de SIR, né, que na maioria das centrais a gente vê aí de forma abreviada, seria aqui o sirene, para me conectar à sirene. No caso desse painelzinho de alarme, ele tem aqui entrada para linha telefônica. Eu posso conectar aqui a minha linha, lembrando que isso aqui é uma linha fixa, tá? Se eu tivesse, sei lá, aquele conversor que converte linha física para celular, existe eu esqueci agora o modelo, mas tem, o pessoal utiliza até da Intelbras, eu esqueci agora, me foge a memória. Você poderia pegar a saída de linha fixa, colocar aqui, programar ele para ele discar via celular, mas isso aí seria muito transtorno. Você pode utilizar uma própria discadora mesmo de celular, pegando aqui a saída de disparo da própria sirene aqui, você pega o positivo da sirene para disparar ela. Então toda vez que esse painel disparar,
a saída positiva aqui da sirene aciona uma discadora externa para poder discar ali para o número que você programou, informar ali para você ou para o seu cliente que o alarme dele disparou, beleza? Então, basicamente, isso aqui é um alarmezinho básico. Ah, Luciano, mas existe hoje painéis mais sofisticados. Sim, eu pretendo tratar aqui painéis mais sofisticados, mas isso aqui a gente está tratando um conhecimento para iniciante, tá? Para você que está iniciando aí. Você que já é dinossauro, talvez esse vídeo possa servir para você relembrar alguma coisa. Mas no geral esse vídeo é para quem está querendo aprender, não entende nada, é para a pessoa entender como um alarme funciona. Então se você já viu o vídeo, se não viu, eu vou colocar em algum ponto aqui na tela desse vídeo para você ver o vídeo do sensor, como funciona o sensor de presença, aí você vai entender melhor como conectar ele aqui. Ah, Luciano, e sensores sem fio? Eu vou gravar um vídeo falando só de sensores sem fio, que aí eu vou falar tanto do sensor de presença quanto do sensor head switch, que é aquele que a gente chama aí de sensor de porta e janela. Tá? Essa central, ela, como a maioria dos painéis aí de mercado, vem com um controle remoto. Então você vai entrar através do painel frontal em modo de programação e gravar esse controle, no caso dessa central aqui. Se fosse as centrais, por exemplo, da JFL, já tem um botãozinho aprender incorporado na central. Se for central da Intelbras, é também via teclado. Então, cada central com a sua particularidade. Mas o princípio de funcionamento basicamente é o mesmo. Se você entender aqui o princípio de funcionamento, você consegue trabalhar com qualquer central que você pegar. Ah, Luciano, mas se a central for controlada por aplicativo? A central ela pode até ser controlada por aplicativo, mas o princípio de conexão dela aqui vai ser o mesmo. Tá? Você vai conectar, se for sensor com fio, você vai conectar dessa forma aqui, você vai ter uma saída de sirene, você vai ter uma saída para alimentar os periféricos ali que tem na central e etc, etc e tal. Então esse princípio aqui, ele seria o mesmo. A não ser que você trabalhe aí com centrais que ainda é pouco utilizada, é pouco assim, já está crescendo bastante no mercado, seria com sensores que trabalham aí com barramento, né, que são os sensores que trabalham com endereçamento. Você tem ali apenas um par de fio e vai passando aquela fiação em todos os sensores e cada sensor tem um endereço específico, né? Essa tecnologia era muito utilizada em alarme de incêndio e agora está sendo utilizado também em alarme de segurança, né? Que é uma tecnologia interessante. Ou também sensores de presença sem fio, tá? Que você pode entrar aqui no painel em modo de programação, programar o sensor e habilitar em qual zona você quer. Ah, se eu quisesse usar só sensor sem fio nesse painel de alarme, teria como? Teria, bastando apenas que eu conectasse aqui as minhas zonas, fechasse aqui um jumper do zona 1, zona 2 aqui direto para o GND, anulando ela fisicamente aqui nos bornes. Ah, tem centrais que você pode anular isso via configuração, você pode entrar no modo de configuração e anular as zonas e trabalhar só com sensor sem fio. Então são várias informações, mas esse princípio básico aqui é justamente para te dar essa noção básica de como funciona, principalmente se você estiver começando, ou se você quiser até entender o alarme da sua casa, aí está tendo problema. Basicamente esse é o princípio de tudo, tá? Então aqui quem tem linha física pode conectar uma linha aqui, uma linha normal, que a gente chama de linha fixa, né? Você conecta a linha fixa e programa lá, entre modo de programação, configura um número específico que ele vai discar, numa situação de alarme, vai discar para esse número. Beleza, pessoal? Isso aqui é um alarme elementar. Por que eu peguei um alarme básico? Porque essa aula ela é justamente uma videoaula aqui iniciante. Eu estou te dando noções básicas aí de
de um painel de alarme. Ela é bem iniciante. Se você já for um cara avançado, você já deve estar até de saco cheio comigo. Mas se você for um camarada iniciante, entenda esses princípios aqui, que com esses princípios você vai poder avançar para painéis aí mais sofisticados. Tem outras teorias, tem painéis de alarme monitorado que a gente vai falar mais para frente, onde você tem que utilizar, se você for trabalhar com linha com sensores, sensores de presença cabeado, você vai usar o que a gente chama de resistor de fim de linha, tá? Tem umas coisinhas aí que a gente vai falar mais para frente, mas não vou falar agora para não te deixar aí confuso. Beleza? Eu acho que esse videozinho é isso. Eu acredito que a gente conseguiu passar essa ideia, né, do que a gente promete aqui, que é te explicar como funciona um painel de alarme. Tá certo? Então, dentro do princípio como funciona um painel de alarme, eu acho que está tranquilo. Esse conhecimento você pode levar aí para frente. Gostou? Prestigie a gente aí, siga a gente aí nas redes sociais, está nos links abaixo. Nós temos um site também que esse conteúdo fica todo organizadinho lá, separado por categorias e tal. Entra lá, lumarques.com.br. Você já vai ser encaminhado para a página de vídeos, onde você vai ver esses vídeos já todos organizadinhos. Beleza? Siga-nos aí nas redes sociais, se inscreve aí no canal, ajude a gente, dá uma força. Vamos fazer esse projeto crescer. Eu tenho muita informação aí para trazer para vocês, beleza? Valeu então, obrigado e até o próximo vídeo.